tratar 2 Samuel 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaão de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no altério de Uzá, e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no altério de Aiô, e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, de harpa, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus os feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Pode se sentar, deixa sua Bíblia aberta, acompanha, confira o que o pregador vai pregar. Se não vem pregar heresia, não vem pregar aquilo que não está na palavra, amém? É importante examinar a palavra do Senhor. Salmo 20, versículo 7, versículo 8, a palavra vai falar sobre confiança. Onde a palavra, onde é o tema que vai falar, uns confiam em carro, outros em cavalo, outros confiam em braço de homem, confiam em tantas coisas. Mas nós confiamos no Deus Altíssimo. E Davi era um homem que ele confiava no Deus que ele servia. Davi era um homem que no anonimato ele matou leão e matou urso. Mas no meio da multidão ele derrubou o gigante. Davi foi um homem que ele andou com Deus. Davi ele honrava o Deus que ele servia. Mas Davi ele não foi isento de grandes erros na vida dele, porque Davi era limitado como homem, porque perfeito nessa terra só foi um, e foi Cristo. E Davi ele veio na sua caminhada com Deus, e Davi nessa caminhada ele teve suas vitórias, ele teve suas grandes vitórias. Mas no anonimato Davi também caiu. O tempo que era para os reis sair para a guerra, Davi foi descansar. Deixa eu te falar, não descansa no tempo de guerra, senão você morre. Porque era para ele sair para a guerra, mas Davi ficou, cometeu adultério e levou as consequências por todo o tempo na sua vida. Porque o pastor voltou isso tudo para ver quem era Davi. Davi não era perfeito. E a gente vê que Davi ele vinha com muitas batalhas na vida dele, muitas guerras. Porque Davi era um homem de guerra. Você pode voltar para o capítulo 5 aí, vem narrando Davi vencendo as suas guerras. E Davi aqui ele já era rei de todo Israel. Davi já não era mais um menino. Davi já não era mais um jovem.
Davi já era um homem experiente, um homem de guerra, um homem que já tinha vencido grandes batalhas na sua vida. E quando chega no capítulo 6, você pode ler o capítulo 5. Davi, para ir para as guerras, ele consultou a Deus. Ele consultava a Deus se ele poderia ir para aquelas guerras, se ele saía vitorioso naquelas guerras. Mas quando chega no capítulo 6, Davi comete um erro grave na sua vida. Por quê, pastor? Deixa a Bíblia aberta. Porque quando Davi ele decide ir buscar a arca do Senhor, que essa arca ela tinha se perdido quando Ofni e Finéias perdeu. Porque Ofni e Finéias tinha perdido a arca do Senhor, o Senhor tirou a vida de Ofni e Finéias, permitiu ele morrer na batalha. Porque Ofni e Finéias, todo mundo conhece a história de Ofni e Finéias. E ali foi levada a arca. E a palavra do Senhor diz que essa arca ela foi levada para a casa dos filisteus, estava na casa de Dagon. E a arca estando na casa de Dagon, a palavra fala que a estátua de Dagon se prostrava perante a arca do Senhor. E Elisia, ela estava prostrada. Para você ter um entendimento nessa noite, o que a presença faz? Quando o homem não prostra, as pedras clamam. Quando o homem se cala, até as pedras clamam. Quando o homem não tem reverência, a estátua se prostra. Porque Deus é assim. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Estava a arca ali, você pode ler, você pode meditar. 1 Samuel capítulo 6, depois você medita em casa. Que a arca passou 7 meses com os filisteus na casa de Dagon. Mas ali os filisteus decidem tirar a arca do seu povo, tirar da casa do seu Deus. E aqui você vai ver o mistério nessa noite. Como ele decide tirar a arca do seu povo e da casa do seu Deus. A palavra diz que eles preparam um carro de boi novo. E eles conduzem a arca do Senhor. E essa arca vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. E quando chega na casa desse homem, a palavra fala que ali se passou, vai 20 anos na casa daquele homem, e nada aconteceu na casa daquele homem. Pelo menos na palavra eu não encontrei o que fala que ele prosperou, aconteceu algo. Então, meu amado, nessa noite, agora Davi, capítulo 6, ele resolve buscar. Olha no versículo 1 do capítulo 6, o que diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e depois com todo o povo que tinha consigo partiu para Baal de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, e assentava no meio dos querubins. Aqui Davi, presta atenção, culto de varões, homens. Primeiro erro de Davi aqui nesses 2 versículos: ele consultou a multidão, ele chamou os seus melhores soldados, ele chamou o seu povo, mas ele não fez o principal, ele não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus. Ele reuniu o seu povo, escuta e entende. E ele resolveu ir buscar a arca que estava distante. Mas no capítulo 5, Davi não consultou a Deus para a guerra. Ei, deixa eu te falar, tem muito crente que ora a Deus quando está no meio da guerra, que pede oração ao próximo quando está no meio da guerra, mas quando vem buscar o Senhor, busca de qualquer jeito. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir, meu irmão. Jesus está voltando, não é tempo de brincar. Quando Davi ia para a guerra, a palavra diz, capítulo 5, a palavra vai dizer
capítulo 5, todo, Davi ia para a guerra, ele consultava a Deus. Mas para buscar a presença, ele não consultou. Pessoas, quando está na guerra, quando está passando pela batalha, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, procura por mim. Mas na hora de buscar a presença, não consulta a Deus. Ei, cuidado com a multidão, que Deus não está em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Davi pegou 30 mil. Pensa você pegando a passeata de crente, marcha para Jesus, como diz hoje, 30 mil varão marchando no setor sol nascente. Poeira sobe, né, varão? Poeira sobe. Só poeira porque não consultou a Deus. E a palavra continua falando. Vamos, fica com a sua Bíblia e vamos ler. No versículo 3, olha o que acontece. No versículo 3 do capítulo 6 vai dizer: olha, puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no altério de Uzá. Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Ei, quem usou o carro outrora lá atrás para conduzir a arca, para tirar do meio do seu povo, num carro de boi? Ei, povo de Deus não tem que imitar o mundo para carregar a presença, porque a presença não está naquele que imita o mundo. Ei, deixa eu te falar de novo nessa noite. A palavra diz que foi o povo, os filisteus, que pegou um carro novo e foi conduzir a arca para tirar do meio do seu povo. Povo de Deus não carrega a presença sobre carro, carrega a presença sobre si. Ei, meu amado, deixa eu falar para você, é a palavra. Abra a sua Bíblia, lê a Bíblia. Meu pastor Marcelo, irmão. A palavra diz, 1 Samuel 6, versículo 7: agora, pois, fazei um carro novo, toma 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-os aos carros, seus bezerros, leva-lo-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde sobre o carro. Quem estava fazendo isso eram os filisteus, eram os inimigos de Deus. Eram os inimigos de Deus que estavam conduzindo a arca em cima de um carro de boi novo. Deus não quer carro novo para conduzir a presença. Deus quer um homem renascido na sua presença, para que tenha a presença. Vamos continuar, espera, vamos continuar. E a palavra diz que Davi e a multidão, sabe o que essa palavra mexeu tanto comigo? Davi é o conhecedor da palavra. Davi era rei, Davi já era rei de todo Israel. Davi já era um homem que tinha intimidade com Deus, ele conhecia o Deus que ele servia. Davi é aquele homem que já fez prova com Deus, muita prova com Deus. Agora Davi, nessa idade, já rei de todo Israel, e Davi chamou 30 mil homens, e aqueles homens nenhum conhecia a palavra, para dizer: opa, rei. Sabe o que acontece no dia de hoje? Muito homem na direção, sem direção de Deus, e leva a multidão. Vou repetir nessa noite. Muito homem na direção, sem a direção de Deus, e leva todo mundo à perdição. Pastor, Davi não era homem de Deus, era homem de Deus, mas estava cometendo um erro. Cuidado, irmão, que nosso erro como cristão tem um preço muito alto, e você vai ver qual o preço que é. E a palavra do Senhor continua dizendo nessa noite, no versículo 4 e 5 diz: levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no altério, e Aió ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins,
com pandeiros e com símbolos. Olha para você ver nessa noite. O pastor falou nessa noite que ele não é ligado a muito movimento, a muito barulho. Mas deixa eu falar para você nessa noite, entenda. Porque no versículo 5 estava tendo louvor, adoração, e a multidão se movimentando, levando a presença. Mas por que estavam fazendo isso? Eles estavam no erro. Porque eles estavam nesse movimento todos, e eles todos estavam no erro. Estavam todos se alegrando na presença do Senhor. A palavra diz, lê, a sua Bíblia está aberta. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, adorando o Senhor de uma forma errada. Mas o barulho estava acontecendo. Nem todo barulho, nem todo movimento faz parte daquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. E a palavra do Senhor continua dizendo no versículo 6: quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu-se a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Oh meu Deus! Não estava levando a presença? Não estava tendo movimento? Todo mundo falando em língua, todo mundo louvando, todo mundo rodando no mistério, todo mundo descendo fogo, não estava acontecendo. Mas por que veio a ira de Deus? Por que veio a ira de Deus sobre a vida desse homem? Por causa da irreverência. Por causa da irreverência. Quantos homens morrendo, meu irmão, na presença hoje? Não, meu irmão, é porque está brincando com a presença. A presença que levanta, mata. A presença que levanta é a mesma que mata. Não brinca com a presença de Deus. Não brinca de ser cristão. Não brinca de ser pastor. Não brinca de ser líder. Não brinca de levar a palavra de Deus. Porque a presença que levanta é a presença que mata. Quem matou não foi outro, foi a presença que matou Uzá. Por causa da irreverência. Aleluia. Ei, não se assusta não. Nesses últimos dias, o tanto de homem que está no movimento, mas não tem reverência e vai morrer nos altares das igrejas. Ei, não se assusta não quando dizer morreu um homem de Deus. Não se assusta não. Aleluia. Não se assusta não, irmão. Porque esse movimento do versículo 5 hoje estão dentro da maioria das igrejas. Movimento, mover, mas não tem reverência. Não tem direção de Deus. A liderança que não tem direção de Deus, ela já está caída, meu irmão, levando pessoas para o buraco. Quem fala é a palavra fala que Davi reuniu o povo, mas não fala que Davi pediu a direção de Deus. Mas Davi sabia que ele não podia levar aquela arca sobre um carro de boi. Mas por que, pastor? Porque ele não podia. Deixa eu falar para ti. Para os filisteus tirar a arca da casa de Dagon e chegar à casa de Abinadab, eles usou um carro de boi. Mas Davi fez a mesma coisa para tirar de um e levar para o povo de Israel. Ele usou a mesma coisa, um carro de boi. E as consequências vêm na vida de Davi. Por que não vem na vida do povo? Por que não vem na vida dos filisteus? Deixa eu falar, o compromisso de Deus é que aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço diz que é cristão. Deus não tem compromisso com o ímpio não, meu irmão. Deus tem compromisso com aquele que finge e brinca de ser crente. Ei, deixa eu falar para ti, o compromisso de Deus não é com o pastor Marcelo. Ele tem compromisso e zela pela palavra dele. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque, meu irmão. Não brinque. E a palavra do Senhor diz: a arca não é conduzida conforme os padrões dos homens, é conforme o padrão de Deus. Não vai se enganar você querer conduzir nos seus padrões, do seu jeito, não. É do jeito de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 25, versículos 13 e 14:
Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os com ouro. Passe os cabos pelas argolas no lado da arca, para que ela possa ser carregada no meio deles. 1 Crônicas 15:15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. A palavra diz que a arca do Senhor, vou falar para você entender, hoje na nossa língua, tinha dois bastões, duas madeiras, e colocava a arca, e ali 4 homens, não era qualquer homens, preparado, separado, conduzia a arca do Senhor. Davi, como rei já de todo Israel, Davi, ele fez de uma maneira que não agradava a Deus e não era conforme a palavra de Deus. Deixa eu falar para ti, a palavra de Deus não muda por causa de mim, é eu que tenho que mudar pela palavra de Deus. É eu que tenho que mudar pela palavra de Deus. Então a palavra do Senhor, quando fala de Davi, que Davi reuniu o povo, esse homem ele morreu. Olha o preço de você errar. Olha o preço de você hesitar em contra a palavra de Deus. O homem perdeu a sua vida por causa de um erro que o homem conhecia, o homem sabia. Mas a multidão não estava se alegrando, adorando, louvando. Uma consequência que veio uma vida. E a palavra vai dizer no versículo 8 que Davi, em algumas traduções, Davi ficou irado, Davi ficou com raiva, porque Deus ali naquele momento, Uzá ele morreu. Porque Uzá ele morreu, mas foi por causa da desobediência. Foi por causa que o homem Davi e a multidão fez errado. Mas sabe qual é o interessante? Que Davi ele freou. Davi zirou, mas ele freou. Sabe por que Davi freou e não levou a arca no imediato para a casa dele? Porque ele zirou. Davi sabia que se Deus levasse, ele ia morrer também. Porque Davi, ele tinha o conhecimento do Deus que ele servia. Ele tinha o conhecimento do Deus que ele servia. Então a palavra, quando a gente vê que a palavra de Deus ela é muito séria. A palavra de Deus ela é muito séria. Mas infelizmente nós temos visto um evangelho que vem que tu vai ganhar. Se te falar, vai ter um profeta hoje na igreja que revela carro, casa, chave. Estava lotado, não tinha nem cadeira. Se fosse um pregador de renome, um pregador que está nas mídias, não tinha nem estacionamento. Sabe por quê? Porque o evangelho que eu prego, eu não ganho aplauso e não ganho muito menos, meu irmão, uma exaltação. Porque o evangelho que eu prego é o evangelho de Cristo. É para você se arrepender dos seus pecados, sair daqui, abandonar os seus pecados e saber que há uma ira de Deus sobre a vida do pecador que não se arrepende. Deus não poupou, irmão. Deus não poupa. Eu não sei que evangelho é esse que mudou, que hoje é assim mesmo, doce na boca, mel na boca. Não, evangelho não é isso. Evangelho que não confronta o meu pecado como pastor, não é evangelho de Cristo. Evangelho que fala, venha a si mesmo, pode carregar em carro de boi, nem carroça, nem camelo, nem cavalo, que está tudo bem, não é evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele pede para que eu e você nos renuncie. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho visto pessoas procurando ser usado por Deus, mas não tem procurado a aprovação de Deus. Há diferença. É duas coisas distintas. Você ser usado por Deus é uma coisa,
você ter a aprovação de Deus é outra. Entende isso na sua vida, irmão? Porque todos aqui estavam glorificando, exaltando, pulando, mas teve a aprovação de Deus? Não teve não. Não teve não. Então a palavra nessa noite, meu irmão, é essa para mim e para a sua vida. A desobediência, ela custa caro. Pastor, mas o senhor está falando para nós não? Começa nos pastores aqui, ó, tudinho. A mão de Deus pesa sobre o pastor e pesa sobre a criança. Pastor não é isento não, meu irmão. Pastor não é isento não. Pastor também vai cair na chibata naquele dia, se ele não andar no trilho do Senhor. Pastor aqui pode até conduzir errado, mas naquele dia ele vai pagar o pato, ele vai estar perante o pastor dos pastores. Terno e gravata não esconde quem é, não pode esconder para você. Sabe por que muita igreja só prega uma vez? Porque o evangelho que eu prego não corta para lá, corta para cá também. Porque Deus não aceita pastor também na mentira, no adultério, no engano, não. Pastor também tem uma alma e ela pode queimar no inferno, como qualquer um. E todavia a rei ele levou. Está a sua Bíblia aberta? No versículo 10. Olha o que acontece. Adiante. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, Geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Para a arca, entende nessa noite? Para a casa de Obed-edom, alguém teve que morrer. Eita, meu Deus. Para a arca e para a casa de Obed-edom, alguém teve que morrer. Agora eu vou te falar algo nessa noite. E para Cristo entrar na sua casa, ele teve que ser rejeitado para Israel e morrer pela sua vida. Eu vou repetir. Para a arca e para a casa de Obed-edom, alguém teve que morrer. E para Cristo entrar na minha e na sua vida, o povo de Israel teve que desprezar para Jesus morrer, ressuscitar, eu e você ter a salvação na minha e na sua casa nessa noite. Então nessa noite eu falo para você, meu amado, por causa da desobediência um morre, mas Jesus por causa da obediência morre, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele morreu, sabe por que Jesus morreu? Por causa da sua desobediência, por causa da minha desobediência. Mas quando ele ressuscita, eu e você temos a salvação. Sabe por que as bênçãos chegam na minha e na sua casa? Porque a presença está lá, meu amado. E não é por causa de mim, não é por causa de você. Porque Obed-edom foi abençoado por causa do amor de Deus, pela presença, a arca que estava na casa dele. Vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer, vale a pena obedecer, porque um morreu para que fosse para Obed-edom, outro morreu para alcançar os 4 cantos da terra, um morreu para alcançar todo aquele que nele crê. Ei, meu amado, deixa eu falar para você nessa noite, Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Ele é fogo. E a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 13, continua aberta a Bíblia, a palavra diz: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro, cevados, bois cevados,
carneiro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Aleluia. Davi, ele veio consertar o seu erro. Não espere quebrar a cara, irmão, para depois querer consertar o que está certo. Irmão, pelo amor de Deus. Davi, para se consertar uma vida, teve que padecer. Por causa do erro que ele conhecia, ele tinha um conhecimento. Não brinca com a sorte, meu irmão. Não brinca com o pecado. Não brinca, meu irmão, com o pecado. Você conhece a palavra, seja obediente à palavra. Se você tem conhecimento da palavra, seja temente, tem reverência à palavra de Deus. Não venha louvar de qualquer jeito. Não venha pregar de qualquer jeito. Não venha aqui na frente de qualquer jeito. Não viva de qualquer jeito. Não viva de qualquer jeito. Não é bagunçado, as coisas não bagunçou. As coisas é sérias, as coisas de Deus é séria. Mas hoje eu estou vivendo disso. Se falar de santidade, as pessoas, oh, nojento, quer ser santo. Mas a questão é ter que ser santo. Nós temos que procurar santidade. Não é passar o dia se alimentando das coisas desse mundo, fazendo tudo, não ajoelha, não ora, não busca o Senhor, não se consagra, e à noite rodar no poder, não manda estralar na língua. Não é assim, meu irmão. Aleluia. Deus até pode te usar, mas naquele dia o Senhor diz, que naquele dia eu vou dizer: Senhor, preguei, Senhor, louvei, Senhor, profetizei, Senhor, curei, Senhor, expulsei demônio, Senhor, deixou de fazer, deixou não. Você vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, porque nunca abandonou a iniquidade. Nunca abandonou a iniquidade. Aleluia. Deus, ele não apoia, irmão. Deus, ele não apoia o adúltero, Deus não apoia o mentiroso, Deus não apoia não, irmão. E não há nada oculto perante aos olhos do Senhor. Aleluia. Nada é oculto, irmão. Você não é servo do pastor da igreja. Você não é servo dele. Ele é alguém que Deus levantou para estar na direção, está aqui como pastor da igreja, mas você não é servo dele. Ele não te vê na sua casa, ele não te vê no seu trabalho, ele não te vê na sua escola, ele não te vê, ele não sabe, mas o pastor dos pastores, meu irmão, esse pastor, meu irmão, esse pastor, ele te conhece. Ele até te conhece se você estiver aí, pastor, pastor nojento, ele sabe que tu está aí dentro do seu coração mágoa, ele sabe. Ah, mas não quero ver a pregação desse pastor, ele sabe. Porque ele sabe, irmão. Glória a Deus, aleluia. E ele não alisa, Deus ele não tem filho predileto, esse pode, esse não pode, esse é liberado, esse não, ele não é assim, Deus não é assim. O amor do homem, pai, o amor de mãe, o filho apronta. Muitas vezes o filho leva o pai e a mãe no. E o pai vai naquela vamaria ali, e o pai, não, meu filho é assim. Ninguém passa papinha na boca de Deus, não, irmão. Aleluia. Ninguém passa, irmão. Nem Davi fez isso. Davi, irmão, segundo o coração dele, escolhido por Deus, e nem ele sofreu as suas consequências. Nós estamos vivendo dia que crente está passando por luta, por causa de erro, por causa de pecado. Deus me botou no deserto. Não, irmão, se você se tocar, você sai do deserto sozinho, porque muitas vezes desobediência sua, erro seu, pecado seu, algo incubado seu, algo escondido seu, e Deus conhece. Às vezes você está no deserto, e deserto é lugar de cuidado de Deus, não é lugar de sofrimento de crente, não. Você vai ver que no deserto Deus mandou maná, no deserto Deus tirou a água da rocha, no deserto Deus cuidou. Então no deserto Deus cuida. Glória a Deus. Sabe aonde crente sofre? Crente sofre no vale.
Porque vale o lugar que o crente está em pecado. Vale. É vale. Vale de osso seco. Ali o crente sofre porque está morto. E para reviver, ó. Aleluia. Então é isso. É isso. A palavra para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer ir para o céu? Sinceramente, de todo o seu coração. Quem deseja ir para o céu de todo o seu coração? Encontrar com Jesus. É o que eu sei. Glória a Deus. Mas para encontrar com Jesus, nós temos que abrir tanta coisa. Nós temos que abrir mão de tanta coisa que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, irmão. Ô meu irmão, em nome de Jesus, eu peço nessa noite, em nome de Jesus, cuidado com esse evangelho, irmão. Que é assim mesmo, fica assim mesmo, continua assim mesmo. Cuidado com esse evangelho, irmão, que não te entra com uma espada para você mudar de vida e você abandonar suas velhas práticas. Cuidado com esse evangelho, irmão. Porque o falso evangelho, a palavra diz: muitos virão em meu nome, falsos cristos, como anjo de luz. É como luz, irmão. Cuidado com esse evangelho. Jesus, ele está tão pertinho. Tão pertinho. E para mim finalizar nessa noite, sabe por que aquelas 5 loucas não entrou? Assim que era virgem, não era isso? Assim que estava indo contra o noivo, não era isso? Assim que tinha a lâmpada, não é isso? Mas deixa eu te falar algo, sabe por que não entrou? Porque lâmpada apagada não entra naquele dia. Lâmpada apagada não entra naquele dia. E para mim fechar com chave de ouro, para ter fogo fora tem que ter azeite dentro. Para ter fogo fora tem que ter o azeite dentro. Sabe por que as 5 loucas viu que estava acabando, se apagando? Porque estava faltando o quê? O azeite dentro. Se o azeite estivesse dentro, ela entrava com o noivo. Aleluia. Mas quando eu falo de fogo fora, não é barulho, não é rodar, não é pular, não é isso. Porque quem é cheio, você chega em casa, pega uma lata cheia e outra vazia. Quem é cheio não faz muito barulho. Quem é cheio é como a lamparina em cima da mesa para todos verem no meio ao redor. Aleluia. E 2 classes aqui vão ficar fora. Recebe e eu vou entregar o microfone. Lâmpada apagada porque tem azeite dentro. O Espírito Santo já se retirou. E aqueles que estavam lá atrás vendendo. Porque quem vende não caminha para encontrar com o noivo. Porque falou assim: volte e compre. Se falou volte e compre, não estava preocupado de encontrar com o noivo. Estava lá, continuou vendendo. E aquelas que não tinham voltou para comprar. Deixa eu falar. Quem está vendendo o Evangelho não está preocupado com Jesus que está voltando. Quem está vendendo o Evangelho não está preocupado de deixar a sua lâmpada acesa. Sabe por quê? Porque Jesus, quando entrou, ele expulsou quem vendia e quem comprava. E quem comprava estava atrás e a louca foi atrás comprar. Deixa eu falar, deixa a sua lâmpada acesa. E quem deixa acesa é o azeite, o Espírito Santo de Deus. Irmão Paulo, Jesus te abençoe. E cada irmão nessa noite, eu agradeço, pastor, por essa oportunidade. Essa é a palavra para a nossa vida. Essa é a palavra para a igreja nessa noite. Que Jesus abençoe. Eu agradeço a oportunidade.